Cidade de Nova York, 26 de julho de 1981. O agente especial Joe Pistone está sentado em um carro estacionado na penumbra, com o coração martelando contra as costelas. O ar é denso com o cheiro de tabaco velho e violência iminente. Por 6 anos, ele deixou de existir, substituído inteiramente por um ladrão de joias chamado Donnie Brasco. As apostas não poderiam ser mais altas. Se os homens a quem ele chama de irmãos descobrirem o dispositivo de gravação colado em seu peito, a execução é imediata. Não haverá julgamento, nem negociação, e nenhum corpo para enterrar. Ele está nas profundezas da família criminosa Bonanno. E esta noite, a linha entre agente e mafioso desaparece completamente. Para destruir a máfia, Pistone deve desmantelar sua estrutura de dentro para fora, navegando por 3 círculos distintos do inferno. Primeiro, o anel externo dos associados, os peões que geram lucro. Segundo, o santuário interno dos caras conectados, que exigem respeito. Finalmente, o núcleo intocável, os homens feitos, made men, iniciados jurados com sangue e fogo. Ele começa sua jornada no primeiro círculo, frequentando bares decadentes em Little Italy e no Brooklyn. Ele aprende a linguagem das ruas, um dialeto de acenos, encolher de ombros e silêncios. Ele cria uma história de fundo tão hermética que nem os mafiosos mais paranoicos conseguem encontrar uma falha. Ele é um homem que rouba joias e não faz perguntas. Pistone apresenta-se como alguém que gera muito dinheiro, exibindo diamantes e notas para atrair atenção. Ele sabe que, neste mundo, o dinheiro é a única moeda que compra confiança. Ele mira em executores de baixo nível, pagando bebidas, ouvindo suas queixas e lenta e metodicamente tecendo-se na trama de suas vidas criminosas. Parte 2. O primeiro obstáculo. O primeiro grande obstáculo chega na forma de Benjamin Lefty Ruggiero, um soldado experiente com um olho afiado para fraudes. Lefty testa Donnie constantemente, exigindo participação em pequenos golpes e cobranças violentas. Cada interação é um campo minado onde uma única palavra errada ou um olhar hesitante pode desencadear uma investigação fatal. Lefty traz Donnie para o grupo, mas o escrutínio é implacável. Uma noite, um estranho aborda Donnie em um bar, alegando conhecê-lo de uma vida passada que não existe. Pistone congela. Ele deve desviar a acusação com uma agressividade perfeita, sabendo que Lefty está observando sua reação de perto, procurando medo. Pistone explode com uma raiva fingida, desafiando o estranho e afirmando seu domínio. Funciona. Lefty fica impressionado com a demonstração de dureza, confundindo o treinamento do FBI com o temperamento sociopata. Este momento cimenta o vínculo entre eles, mas também sinaliza uma mudança perigosa. Donnie não é mais apenas um observador. Ele está se tornando um participante. Para entender o perigo, é preciso olhar para estoutar a segurança interna da máfia, conhecida como o aval. Um membro coloca sua própria vida em jogo por um recruta. Se Donnie acabar sendo um traidor, Lefty Ruggiero não fica apenas envergonhado. Ele é marcado para a morte. O código da omertá exige sangue por traição. Essa realidade estrutural transforma a amizade em um pacto suicida. Cada refeição que compartilham, cada segredo que Lefty divulga, aperta o laço em volta do pescoço de ambos. Pistone grava tudo, capturando milhares de horas de conversas incriminatórias, reunindo as provas que acabarão por destruir o controle das 5 famílias sobre Nova York. Pistone navega pelas águas traiçoeiras do nível de associado, provando seu valor como um grande gerador de lucros. Mas o sucesso traz um problema novo e aterrorizante. Sua competência atrai a atenção dos superiores, especificamente de Dominic Sonny Black napolitano, um poderoso capo. Eles querem promovê-lo. Ele está se movendo para mais fundo dentro da besta. A transição para o segundo círculo começa. Sonny Black exige mais do que apenas dinheiro. Ele exige lealdade total e presença. Pistone é afastado de sua família real por semanas a fio, vivendo à sombra da máfia 24 horas por dia.
A parede psicológica entre Joe e Donnie começa a rachar. A pressão aumenta à medida que a operação se estende de meses para anos, borrando as linhas da realidade. Antes de descermos ao caos violento da operação na Flórida e ao teste final de lealdade, fazemos uma pausa para considerar os imensos recursos necessários para manter um homem vivo na Cova dos Leões. Pistone entra na seção do meio do mapa. A Operação Flórida. Sonny Black quer expandir seu território para o sul e coloca Donnie no comando do King's Court, uma configuração de clube noturno projetada para lavar dinheiro e hospedar jogos de azar de alto risco. O calor aqui é intenso, com a polícia local desconhecendo a operação federal. A temperatura na Flórida é sufocante, igualando a tensão crescente dentro da equipe. Pistone agora gerencia uma empresa criminosa massiva enquanto coordena simultaneamente com equipes de vigilância do FBI, que muitas vezes estão a apenas alguns metros de distância. Ele caminha no fio da navalha, usando uma escuta em salas úmidas onde camisas são frequentemente opcionais. Uma falha técnica quase acaba com tudo. Durante uma reunião à beira da piscina, a fita adesiva que segura sua escuta começa a descolar com o suor e o calor. Ele sente o aparelho se soltando contra a pele. Ele precisa manter a compostura, manter a conversa fluindo e ajustar casualmente a camisa sem atrair um único olhar de suspeita. O custo psicológico atinge um ponto de ruptura. Ele vive duas vidas, e a tensão se manifesta em seu temperamento e sono. Ele começa a sentir empatia pelos homens que caça, vendo-os como pais e amigos, não apenas como alvos. Esta é a síndrome de Estocolmo do trabalho infiltrado profundo, um compromisso emocional perigoso. O silêncio torna-se seu único refúgio. Ele não pode falar com a esposa sobre as coisas que vê, os espancamentos, os planos de assassinato, a paranoia constante. Ele está isolado em uma multidão de assassinos, gravando suas risadas e seus crimes, sabendo que cada fita que envia para o escritório é um prego em seus caixões. Um momento de perigo extremo ocorre em uma festa em um iate. Agentes do FBI, desconhecendo o protocolo específico, quase estragam seu disfarce ao se aproximarem demais com barcos de vigilância. Pistone tem que sinalizar para que se afastem com gestos sutis enquanto serve bebidas para os chefes da máfia. A margem de erro desapareceu. Um erro significa um túmulo aquático. A narrativa entra na seção final. O santuário interno. A comissão da máfia abre os livros para novos membros. Sonny Black informa a Donnie que ele se tornará um homem feito. Este é o objetivo final da operação, mas vem com um pré-requisito inegociável: um contrato de assassinato. Pistone recebe a ordem de matar Bruno Indelicato, um mafioso rival. O tempo de observação acabou. O FBI enfrenta um dilema ético catastrófico. Eles não podem permitir que um agente cometa um assassinato, mas recusar a ordem expõe Pistone imediatamente. A contagem regressiva começa. A cerimônia está agendada. O ataque está planejado. A tensão na casa segura é sufocante. Pistone discute a logística do ataque com Sonny Black, com a voz firme, mas a mente acelerada. Ele calcula estratégias de saída, sinalizando aos seus superiores que o fim da linha foi alcançado. A operação deve ser encerrada antes que o gatilho seja puxado. Em 26 de julho de 1981, a ordem de extração é dada. Pistone arruma sua mala uma última vez. Não há tiroteio dramático, apenas o silêncio ensurdecedor de um telefonema que ele não faz nem para Left nem para Sonny. Ele sai da vida de Donnie Brasco, deixando para trás as chaves do carro e um mundo de traição. 2 dias depois, agentes do FBI visitam o clube social. Eles mostram a Sonny Black uma foto de Pistone segurando seu distintivo. O sangue drena do rosto do capo. Ele não corre, ele não luta. Ele simplesmente olha fixamente para a foto, percebendo que o homem que ele amava como um filho era um fantasma. A ação final não é de Pistone, mas da máfia. A compreensão se espalha pelo submundo. O mapa foi queimado. A confiança que mantém a organização unida é destruída instantaneamente.
Sonny Black sabe que seu destino está selado, mas expressa apenas admiração pelo trabalho que Donnie fez. Ele era um bom homem, diz ele. A resolução imediata é sombria. Sonny Black é convocado para uma reunião da qual ele sabe que não retornará. Seu corpo é encontrado 1 ano depois, com as mãos decepadas. Um símbolo do aperto de mão que permitiu a entrada do inimigo. Lefty Ruggiero é preso a caminho de ser executado, salvo apenas pela intervenção do FBI. O contexto histórico revela a magnitude da operação. As provas que Pistone reuniu levam a mais de 200 indiciamentos e mais de 100 condenações. O julgamento da comissão dizima a liderança das 5 famílias. A máfia em Nova York sofre um golpe do qual nunca se recupera totalmente. Seu código de silêncio quebrado permanentemente. Estatisticamente, a operação é a infiltração mais bem-sucedida na história da aplicação da lei. Durou 6 anos, gerou milhares de horas de gravações e salvou inúmeras vidas ao prevenir ataques da máfia. No entanto, o custo é o exílio permanente. Joe Pistone vive sob um nome falso, com um contrato de $500 mil pela sua cabeça que permanece ativo por décadas. No final, a história é uma tragédia do dever. Pistone destruiu o mal que jurou combater, mas, ao fazê-lo, traiu os únicos homens que realmente entendiam sua existência diária. Permanece como um estudo inquietante sobre identidade, provando que, para pegar um monstro, é preciso estar disposto a usar o rosto dele.